Hoje é a quarta-feira, na nossa rede social, no WhatsApp da igreja, divulgamos, como fazemos sempre na primeira semana de cada mês, uma série que nós iniciamos no próximo dia 8 de setembro, portanto esta semana já. A Unesco inspira o mundo todo que se dedica em educação, inspirando países e, claro, autoridades políticas a colocar a educação como uma política pública de Estado, em primeiro lugar. E outros irmãos e irmãs aqui também que são da educação, então, claro, né, Deus tocando no meu coração e, claro, a educação bíblica, ela resume numa palavra simbólica o centro absoluto da nossa fé, né? Porque nós recebemos da tradição reformada que a Bíblia, portanto um livro, na verdade uma biblioteca, né? Porque a palavra Bíblia é do grego biblos, que significa muitos livros, uma biblioteca. E de acordo com a nossa tradição reformada, a Bíblia é a nossa única regra de fé para a prática. E muitas pessoas, inclusive no Brasil, perderam as suas vidas para que eu e você tivéssemos a Bíblia na língua que nós nascemos e aprendemos a falar, o português. Ainda hoje no mundo há muitos países que são perseguidos porque não tem sequer um versículo impresso. E nós temos no Brasil mais de 30 versões só para o português da Bíblia. E como pastor, irmãos e irmãs, há quase 30 anos, entre o tempo de seminário, tempo integral e pastorado de 25 anos, e professor de seminário, eu confesso que por vezes fico entristecido de ver a performance de ovelhas de Jesus quando se trata da palavra de Deus. O lugar em que a Bíblia está, na verdade, presente na vida dos crentes, não de agora só, mas de muito tempo. Então, eu fico, na verdade, com o coração desafiado a pregar a palavra de Deus para vocês com dupla função. Primeira, porque sou pastor chamado para isso. E segunda, porque sou também professor no nosso seminário há 11 anos. E, por exemplo, essa igreja tem sido generosamente abençoada por Deus. Eu, contando aqui nas minhas memórias, eu sou o quinto professor do seminário que pastoreia essa igreja. Reverendo Leonildo foi pastor aqui, ainda lá no primeiro templo, lá embaixo. Um homem extraordinário. Tenho a honra de ter a assinatura dele na minha tese de doutorado, porque ele era o coordenador do curso na Universidade Metodista de São Paulo. Um homem com muita produção, um homem inspirador, um homem que deve ser lido, irmãos. Muitos textos produzidos deste homem. Reverendo Tércio, aliás, dizia o presbítero Marcos que o Tércio, pastor Tércio Vierma, foi quem, inclusive, iniciou o trabalho olha só, veja a ligação, da creche e escola que nós tivemos aqui. É isso mesmo? Pedro Sanches Vierma. Eu falei Tércio, na verdade é Pedro Sanches, que tive a honra de visitá-lo no final da sua vida. Aliás, ele morava na rua da minha casa, na Simão Lopes, próximo de nossa igreja Primeira IPI da Saúde. E já no final da vida, já idoso, cansado, pensa a igreja num homem dócil, de um coração de paz, um brilhante professor que o nosso seminário teve. E vocês também tiveram, professor Galasso aqui. E vocês tiveram também, a pena que por um ano só, o professor Leontino, meu grande mestre. E vocês têm agora também o pastor Adilson com esta tarefa. Nem todo pastor é professor, nem todo professor é pastor. E eu me sinto privilegiado, porque me sinto as duas coisas. Às vezes eu confundo o meu chamado, se sou chamado para ser professor de teologia, ou agora de história, ou para ser pastor, mas na verdade, até porque tem os dois ministérios, quando Paulo fala isso em Efésios no capítulo 4, mestres, doutores, operadores de milagres, evangelistas, diáconos, presbíteros, Deus chama tudo, né, para a construção do seu reino. Mas fica para nós aqui o desafio, irmãos e irmãs, nessa série, né, para você responder para si mesmo, que lugar encontra o estudo sério da palavra de Deus na sua vida, tá?
Pois bem, abra lá comigo para a gente atender a esse tema. A ignorância não é uma boa companhia. Aliás, a ignorância é péssima companhia. Abra lá comigo o texto de Êxodo, no capítulo de número 20. A leitura será, igreja, do verso 1, e vou seguir até o verso 17. Sim, para falarmos da importância do conhecimento que produz liberdade, precisamos, claro, começar consultando a palavra de Deus. E nada mais tão propício quanto ver o símbolo máximo do Antigo Testamento, que é o grande professor Moisés, doutor das leis, do conhecimento, da sabedoria, da instrução, da exortação. E essas leis, esses 2 tablets, diríamos hoje, garotada, né? As 2 tábuas que Moisés recebe no Monte Sinai, contém nelas o início do que Deus diria ao seu povo, e é parte da palavra de Deus. Parte da palavra de Deus. Êxodo 20, verso 1. Então falou Deus estas coisas, ou estas palavras a Moisés: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Há uma tradução aqui, é uma tradução antiga, inclusive do português, né? Falando das 30 que tem no Brasil, que eu conheço. Há uma tradução antiga, tradução brasileira, que a palavra zelosa, o zeloso aí, Marcial, foi traduzido por ciumento. A ideia do ciumento é o que não divide. Percebe? É o que toma posse. Então ele diz: Eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª gerações daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Sim, você conhece esse texto. E à medida que a gente o lê novamente, parece que é a primeira vez que nós estamos lendo o texto. E aqui de novo falo como pastor. Sim, estou cansado de ver muitas vezes crente usar o nome de Deus em vão. Sim, estou cansado de ver. E eu tenho certeza que você também já viu. Por que será que o faz? Por ignorância? Ou porque, como dizia e diz a minha mãe, até porque ela está viva, nunca perca o temor a Deus. Nunca perca o temor a Deus. Quando nós perdemos o temor a Deus, nós começamos a brincar com Deus. E a carta aos Hebreus diz: horrível coisa é cair na mão do Deus vivo, Deus que julga, ou Deus que retira a mão e diz: caminhe sozinho. De novo, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ou por ignorante, você pode assim traduzir, o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Hoje, no nosso caso, seria: lembra que um dia da semana você precisa parar tudo e vir à casa do Senhor para agradecer. 9. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, ou seu empregado, nem a tua serva, a tua empregada, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado ou o dia de domingo e o santificou. Verso 12. Sim, tem muito ignorante, desculpa a expressão,
que parece que está há anos sem ler a palavra, para, por exemplo, encontrar novamente, porque já ouviu, que o beabá da fé cristã para o crente é: honra teu pai e mãe para que tudo te vá bem. É o que você encontra aí nesse texto. Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Eu fico pensando, às vezes a pessoa gasta tempo com a academia para ficar melhor e aumentar os dias de vida, né? Não, a Bíblia diz, olha, honra pai e mãe para que os seus dias se prolonguem. (13) Sim, não matarás. Não, pastor, eu nunca matei. Não incentive a matar. E aqui não diz que há exceção para matar bandidos. Sim, a igreja entrou nisso. Por exemplo, a igreja que é contra o aborto e é a favor de bandido bom é bandido morto. Eu não consigo entender essa lógica. Defender tudo contra o aborto, e eu também defendo, mas não há sentido que quando aquela criança que, graças a Deus, não foi abortada, vira um bandido, a gente incentiva a matar. Percebe? A igreja entrou nisso. E não saiu ainda não, igreja. Não matarás. Não adulterarás. E não é só no casamento. Não adulterar, não cometer crime de fraude. Forjar documento. É isso. Não furtarás de todas as formas. Aspas novamente, certa vez eu ouvi uma palestra de um pastor que admiro muito, e ele dizia das coisas simples às coisas grandes. Ele dizia até mesmo do saquinho de supermercado, Josué. Sabe, quem não usa o saquinho de supermercado para colocar lixo, né? E aí vai no mercado, compra um sabonete ou dois e leva 10 sacolinhas, né? Ele dizia isso também, não te pertence. Das coisas simples, não furtar, isso é furto. Não furtarás. 16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Aí parece difícil, né? Não minta, principalmente quando é para prejudicar a vida do outro. Não minta, não sonegue, não esconda, não seja omisso. Por isso que é ruim a gente buscar conhecimento, porque o conhecimento nos liberta. E liberta do quê? Dessas coisas que a gente vai colocando às vezes na nossa caminhada de fé e que não tem nada com a fé e não tem nada com o propósito de Deus. Não tem. 17, verso 17, para a gente terminar a leitura. Verso 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Sim, a casa. E tudo que tem lá. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, ou o marido da tua próxima, nem o seu funcionário, nem a sua funcionária, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Na nossa realidade, seriam as coisas que o outro tem. E é por conta desse desejo desenfreado que você olha o outro como: porque ele tem tudo, eu não tenho nada. Como se não tiver alguma coisa material, é sinônimo então, né, de qualquer outra coisa, por exemplo, não ser abençoado por Deus. Até aí. Vamos mais uma vez, igreja, orar, buscar a direção do Senhor para esse tempo de reflexão na palavra sagrada. Pai, nós nos colocamos na Tua presença nesta hora e vamos nos dedicar um tempo, Senhor, com o nosso coração e mente dedicados a receber, ó Deus, o que Tens para nós. Faze, ó Deus, com que apenas a Tua palavra, no poder do Teu Santo Espírito, fale ao nosso coração e que aquilo que ouvimos, Senhor, o que retivermos, ó Deus, em nosso coração, aquilo que for retido em nosso coração, seja, Senhor, conforme o Teu propósito. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode passar o próximo slide. Em 2021,
Pode passar o próximo, obrigado. Em 2021, quando eu estive aqui, acho que se enganado não estiver, no mês de agosto ou setembro, quando eu vim conhecer a igreja como preposto pastor da igreja, já que havia recebido o convite da igreja, com seu conselho, bastava apenas o presbitério decidir, e assim o fez. Então, eu estive aqui na igreja em agosto ou setembro, não me lembro bem, de 2021, e eu citei o reverendo Jorge Bertolazzo Stella, que foi pastor na nossa primeira igreja de São Paulo, na Catedral, e também professor do nosso seminário por muitos anos. E também naquela ocasião disse para vocês, ele nasceu numa pequena cidade na Itália, mas ainda criança, com a família veio para o Brasil. E foi para o interior do estado de São Paulo, na região de Barretos, e quando chegou em São Paulo, na capital, aos 19 anos de idade, Sandra, professora Sandra, era analfabeto. E a sua primeira profissão em São Paulo foi carroceiro. Pode passar. E essa frase que eu ouvi sempre me marcou. Aspas, depois que aprendi a ler, o sol nunca mais me pegou na cama. Reverendo Jorge Bertolazzo Stella. Este homem virou uma referência na USP, sim, na Universidade de São Paulo, como a maior autoridade em compreensão de textos da cultura hindu, sânscrito. O segundo titular era um padre que admirava de paixão o reverendo Jorge Bertolazzo Stella. Um homem de coração aquecido, despojado de bens materiais. E há pouco tempo, a sua única propriedade, que foi doada para a igreja mãe, foi vendida por R$1.200.000 para abençoar materialmente a vida da igreja. Foi investido inclusive em ação social. Por exemplo, igreja, fica o desafio, uma biografia a ser conhecida. Se você ainda espera encontrar alguém que te inspire, sim, não é errado, não que seja seu herói. Mas se você procura por inspiração em alguém, eu indico para você, tem na internet, consulte, pesquise, para descobrir quem foi reverendo Jorge Bertolazzo Stella. Pode passar. Esta obra, para muitos professores e professoras, é também um divisor de águas. Pedagogia da autonomia. Talvez os jovens aqui, daqui a um tempo, daqui 30 anos, Pedro, talvez você vá se lembrar. Eu me lembro que um pastor, baixinho, assim, um negocinho de nada, falava da importância da educação. E eu guardei aquela mensagem. Talvez daqui 30 anos, Pedro, Mateus, Luiz, Arthur, vocês se recordem dessa mensagem, da importância da educação. E como vocês sabem, parte da história que já contei da minha família aqui. Irmãos e irmãs, ser pobre nesse país, além de todas as dificuldades que tem, é muito ruim. Porque além da pobreza material, tem a pobreza da humilhação. E às vezes crentes pobres são humilhados na própria igreja. E glória a Deus porque eu vi na educação, primeiro na palavra de Deus e depois nos livros, a conquista da autonomia. Sim, você gostar de quem você é ou de quem você se tornou, presbítera Lilian, professora, por conta da educação, por conta do amor aos livros, à leitura, à investigação, a atitude de bereano, ou seja, de tudo que você ouve, consulte. Como diz o saudoso, não porque está vivo, oh meu Deus, né? O maravilhoso professor Leontino, que foi pastor nessa igreja, duvide quando te contem alguma coisa, porque a dúvida faz você ir consultar, faz você aumentar a leitura. E quando você aumenta a leitura, você vai descobrindo o quanto é maravilhoso ser o quê? Autônomo do ponto de vista intelectual. Amadurecer na autonomia é isso. Encontrar verdades
soluções. Pode passar? A frase feita que gosto muito desta obra: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Sim, fecho aspas, pode passar. Aqui diria eu, se a educação primeiro na palavra de Deus e depois nos livros não tivesse me libertado, eu passaria a ser alguém também que iria oprimir pessoas, aspas, abaixo de mim, mesmo na igreja. O que hoje nós chamamos bullying, lá no passado, tinha outros nomes, mas era a mesma atitude. Diminuir as pessoas pobres, que já sofrem para conquistar alguma coisa, para que comer, e ainda vão para a igreja. Numa das igrejas que eu fui pastor, aspas, pela 4ª vez, uma das cenas mais tristes que vi e ouvi, a igreja tinha um trabalho com um bairro pobre da grande metrópole que eu trabalhava, na cidade. E há 10 anos a gente tentava montar uma igreja ou plantar uma igreja naquele bairro. E dentre outras atitudes, a gente eventualmente trazia as crianças e adolescentes do bairro para a igreja. E aí, numa daquelas festas, a igreja ficou lotada com criança, adolescente e vinda do bairro de periferia. Então você imagina, né? E um médico da igreja, membro da igreja, que havia trabalhado o dia todo, ele chegou, não sabia que ia ter aquela atividade, aí ele chegou e entrou e olhou para uma das vidraças que tinha e viu a igreja lotada com aquelas pessoas e pronunciou a seguinte frase: você trabalha o dia inteiro e à noite quer vir à igreja, chega e encontra essa pobraiada aqui na igreja. Sim, foi dito por um médico, membro da igreja. Falta, irmãos e irmãs, aqui, de humildade no coração, que só a palavra de Deus, ou mesmo a literatura, nos libertam disso, né? Darcy Ribeiro, um antigo senador da República do Brasil, que escreveu essa obra maravilhosa, que inclusive eu indico, viu, professor César de Geografia, leia essa obra, querido. As Américas e a Civilização. Veja, por exemplo, o que ele relata, porque ele morou anos em várias e diversas tribos indígenas brasileiras. Leia essa obra. Você vai ver a revolução que vai fazer nos muitos anos que Deus vai te dar ainda em sala de aula com meninos, adolescentes. E eu sei que você é crente, então crente, professor em escola pública é bênção. E não estou brincando não, estou falando sério. Pode passar. Então, uma frase do Darcy Ribeiro que gosto muito, aspas, se nossos governantes não fizerem escolas em 20 anos, faltará dinheiro para construírem presídios, fecho aspas. Ele disse isso em 1997, pouco tempo antes da sua morte. Ele profetizava, porque é exatamente o que aconteceu. Pode passar. A ignorância, irmãos e irmãs, igreja, é péssima companhia. E há 2 tipos de ignorância. Há aquela ignorância como fruto secundário, ou seja, uma parte do Estado de um país, quando tem como projeto deixar uma parte, talvez a maior parte da população ignorante. Então, ignorante é aquele que não tem conhecimento. E às vezes não estamos falando aqui de conhecimento acadêmico, conhecimento científico, não. Conhecimento das coisas básicas da vida. E vou dar um exemplo para você. Em menos de 200 anos, na semana passada, aliás, na semana que vem, nesta semana agora, dia 7 de setembro, nós vamos comemorar 201 anos da independência do Brasil. E aproximadamente no ano 1840, portanto não tem 200 anos, uma dona de escravos no Brasil, na verdade o dono era o seu marido, e ela herdou da propriedade também escravos. E diferente do seu marido,
ela passou a tratar os escravos com amor, com respeito. Ofereceu a eles a oportunidade de serem alfabetizados. E Vitor, inclusive, nome do meu filho mais velho, um homem preto, teve a oportunidade de aprender a ler, e ele começou a ler a Bíblia. E depois disse que queria ser padre. E eu não sei se você sabe, mas havia uma lei portuguesa que ainda estava vigorando no Brasil, que pretos e indígenas não podiam ser padres, porque eram boçais. Sim, eram incapazes mentalmente. Então é um tipo de ignorância produzida por um país, conveniente para um país, deixar que a maior parte da população não tenha acesso a informações básicas de sobrevivência, como, por exemplo, ainda há tribos indígenas em alguns lugares da África, que existe um mito que se um homem com AIDS estuprar uma jovem virgem, ele se livra do vírus. Sim, ignorância produzida por quem? Por pessoas que estão no topo do poder, que ganham com a ignorância dos seus patrícios. Mas há também, irmãos e irmãs, um segundo tipo de ignorância. Há a ignorância de propósito. As pessoas que ignoram o conhecimento, porque preferem exatamente a comodidade, pasmem, mas a comodidade de continuar construindo os seus mitos. Por exemplo, conta-se que uma certa esposa, numa cidade do interior, no bairro que morava, todo mundo do bairro sabia que o seu esposo era infiel e traía ela. Como se diz, todo mundo sabia. E também ela sabia. Mas ao invés de enfrentar a realidade, ela ignorava a verdade, ela ignorava a informação, ela ignorava conhecer aquela realidade, porque conhecendo aquela realidade, ela teria de tomar atitudes. Portanto, jamais se libertou, preferindo dizer que todos daquele bairro eram mentirosos. Sim, irmãos e irmãs, estamos vivendo o tempo que muitos, inclusive pastores, que falam das coisas mais absurdas possíveis, ou impossíveis, e muitos de nós, que deveríamos nos orgulhar de ter a palavra de Deus como a nossa única fonte de fé para a prática, simplesmente fazem coro e os acompanham. Por isso a igreja precisa de pastores, sim, Everton dizia há pouco para você, e também precisa de teólogos. Onde está isso, pastor? 1 de Pedro, no capítulo 5, quando Paulo, aliás, o apóstolo Pedro disse, aos que se afadigam na leitura da palavra sagrada, que pague a eles, eu diria aqui, né, o Marcos, brincando com você, e você sabe que é brincadeira, côngrua dobrada. Mas o irônico que hoje, que os pastores que ganham milhares, que ganham muito, são exatamente os que ignoram o conhecimento da palavra. Portanto, é aqueles que buscam uma ignorância de propósito, porque estão ficando ricos e famosos com a ignorância. Portanto, há esses dois tipos de ignorância. A ignorância como fruto da injustiça de governantes, mas também a ignorância de propósito daqueles que preferem viver na obscuridade, porque por alguma razão dela tiram proveito. Abra comigo o texto. Atos, no capítulo 7, falando um pouco da
ignorância opressora. Atos, no capítulo 7. Do verso 22 até o verso 25, Lucas, autor de Atos, fazendo um resumo sobre o lugar do conhecimento e da educação na vida de Moisés. Olha só, verso 22. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Um homem inteligente, sábio, culto. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os hebreus, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não o compreenderam e denunciaram. Percebe? Poderíamos aqui fazer uma mensagem só sobre esse texto. Poderíamos entrar e imaginar o Moisés no tempo de hoje, talvez o homem mais poderoso do país. Há pouco seria o próximo faraó. A igreja em nosso tempo encantada com o poder, encantada com riqueza, encantada com popularidade, com fama. Moisés, vendo tudo isso no Egito, o que falava mais alto no seu coração e nos seus ouvidos, a educação, sim, igreja, a educação que a sua mãe judia ou hebreia, Joquebede, havia lhe dado ainda na infância. Mesmo sendo um homem todo poderoso, quando ele vai lá na pobreza, porque os hebreus eram escravos no Egito, e Moisés estava sendo preparado para ser o próximo faraó. Mas fala ao seu coração, ele desce até a masmorra, aos lugares onde ninguém está no topo do poder. Imagina aí, por exemplo, no nosso tempo, nas favelas, nas comunidades, onde há gritos de morte o tempo todo. Moisés desce e vai até lá, e vê um de seus irmãos sendo maltratados por um egípcio. E a educação que ele recebeu de sua mãe fala mais alto e a ponto dele arremeter contra aquele homem. E os escravos não compreenderam, mesmo seus irmãos, a última palavra do verso 25. Sabe por quê? Porque haviam se acostumado, presbítero Milton, a ignorância, é normal a gente sofrer, é a nossa sina, é o nosso destino. Não é normal. Por isso, a educação é libertadora. Na palavra de Deus, é transformadora e nos salva. Na academia, nos livros, é libertadora. Diz para você, eu sou alguém e não quero isso para a minha vida. João, capítulo 3, volte um pouco. Jesus, nazareno, nascido de família simples, à margem de Jerusalém, em Nazaré, foi encontrar-se, ou alguém do topo da autoridade judaica, Nicodemos, pediu para ter uma conversa. Nicodemos era doutor e pediu para ter uma conversa com Jesus. E Marcial, veja que coisa curiosa, ele não queria correr o risco de ser visto afinal de contas, eu não quero, no alto da minha patente, eu não quero ser visto por um judeu ou com um judeu marginal. Ele marca o encontro de noite. E a curiosidade, ele queria falar com Jesus. E tem uma conversa com Jesus. Sim, o Nazareno, filho de um carpinteiro. E no alto da conversa eu destaquei para você, igreja, o texto que é conhecido, verso 10, verso 11, verso 12. Olha só o que diz Jesus a ele: tu és mestre em Israel e não aprendes essas coisas? Ou não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho.
Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Né? Aqui é um sinal de uma ignorância conveniente. Sim, Jesus estava mexendo com aqueles homens. Alguns dos fariseus estavam surpreendidos e surpresos com a mensagem de Jesus. Só que a ignorância era cômoda naquela situação. Afinal de contas, nós temos uma reputação. O que será de nós se nós começarmos a andar com esse judeu marginal? Essa é a ignorância conveniente, quando você sabe o que está correto, mas prefere ir na direção do que é incorreto, por quê? Porque você tem um nome a zelar. E lá, antigamente, não tão antigamente assim, era aquele pai crente, mãe crente, que botava a filha para fora de casa porque havia engravidado. O nome dele na igreja ou na sociedade era mais importante do que 2 vidas humanas. Essa é a ignorância conveniente. E por fim, igreja, abra comigo Colossenses no capítulo 1. Colossenses no capítulo 1, eu vou ler para você, e você acompanha do verso 24 ao verso 29. Aonde leva uma pessoa treinada nas letras e com o coração aquecido. Veja o que o apóstolo Paulo foi capaz de escrever, irmãos e irmãs, acerca do mistério da teologia. Colossenses capítulo 1, versos 24 a 29, ele diz assim, sobre Jesus: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, no meu corpo, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da vocação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor ou em favor da igreja, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus crentes, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem o que? Em sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, veja, afadigo esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Sim, irmãos e irmãs, um homem apaixonado pelo conhecimento e pelo conhecimento dos mistérios, da ciência, das coisas deste mundo e, sobretudo, pelo conhecimento de Cristo. Durante muito tempo, a teologia era a rainha das ciências. Hoje, a ciência superou a teologia no quesito academia. Mas pior, hoje, a maioria dos pastores, inclusive da nossa denominação, acham inútil estudar teologia. Viu, presbítero Marcos? Muitos que vão para o seminário já se acham pastores e só estudam teologia porque o presbitério e a Constituição obrigam. Nesta igreja, repetindo pela 3ª vez, reverendo Leontino, que foi pastor aqui, ele citava reverendo Jonan, que foi seu pastor lá em Aracaju, Sergipe, dizia, isso quase 100 anos atrás. Sim, o reverendo Leontino tem 80, e ele ouvia isso de um homem que já tinha quase 80, reverendo Jonan, pastor na primeira IPI de Aracaju, muitos anos atrás, e dizia meio que já com a voz bem frágil, na idade avançada, fuja do pastor de um livro só. Fuja do pastor de um livro só. Sim, irmãos e irmãs, não é chique ser ignorante. Não é de Deus
ser ignorante. É um dom de Deus, a sabedoria e o conhecimento. E é belo quando a gente vê crente apaixonado pela Escritura Sagrada e apaixonada pelo conhecimento. A educação é libertadora. A ponto, para a gente terminar, de a gente, por ignorância conveniente, ignorar as coisas mais básicas da fé cristã, como aquelas que estão tidas e colocadas claramente no livro do Êxodo, no capítulo 20, de 1 a 17, que nós vimos aqui. Não farás para ti imagem de escultura. Sim, os crentes estão fazendo imagem de escultura. Estão adorando pastores, líderes, guias espirituais, estão adorando políticos, seja de esquerda, direita, centro-esquerda, centro-direita, já não sei mais o que. Sim. E isso é o quê? É a falta do conhecimento da palavra de Deus. Só a Deus adoraremos, irmãos. Só a Ele daremos culto. E é por meio da educação na palavra de Deus que nós seremos verdadeiramente livres, como disse o Evangelho, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.